Opa, tudo bem? Tava pensando aqui e me veio isso na cabeça, apesar de não ser pai, né? É, eu gostaria de falar um pouco sobre a educação dos filhos à luz da Bíblia, né? Então eu vi aqui, né? Fiz aqui um estudo e vou citá-los para você e espero que gostem. Né? Porque a educação dos filhos ela é uma responsabilidade fundamental, né? Para todo pai, para toda mãe, né? Hoje tem muita mãe solo, pai solo também, infelizmente, por divergências familiares, né? A dureza do coração do homem, né? A falta de capacidade de perdoar, né? O coração se esfriando de quase todos. Então, através desse estudo aqui, eu espero passar um pouco de conhecimento segundo a Bíblia para vocês, tá? A Bíblia, ela nos instrui os mandamentos de Deus constantemente sobre os filhos. A gente começa lá em Deuteronômio 6 e 7, que fala o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, aqui no caso está falando das palavras que estão na Torá, né, que era como se fosse a Bíblia daquela época, né, das instruções de Deus para a educação dos filhos, e Deus está instruindo aqui para que possamos passar esse conhecimento para os nossos filhos, para que os filhos possam assimilar esse conhecimento, né, e serem bem-sucedidos. Um exemplo está aqui em Deuteronômio, está aqui na Deuteronômio 6:7, né? E o exemplo real que tem na Bíblia é Timóteo, né? E Timóteo, ele foi ensinado desde a infância sobre as escrituras pela avó dele, que chamava-se Lloyd, e sua mãe, que se chamava Eunice. Está lá em 2 Timóteo 1:5, 3:15. Pelo jeito a mãe, a avó Lloyd, e a mãe Eunice eram cristãs. O pai de Timóteo, pelo jeito, não era, né? Mas ele foi educado pela avó e pela mãe. Isso fez dele um homem de fé, firme e um grande colaborador do apóstolo Paulo. Timóteo, ele foi educado pela avó Lloyd e pela mãe Eunice, os ensinamentos da palavra de Deus. Isso fez ele um grande colaborador do apóstolo Paulo. São Paulo para os católicos aí. E na Bíblia também nos ensina que devemos corrigir com amor e disciplina. Hoje em dia, o que a gente vê aí é os pais tentando ser amigões dos filhos, comprando os filhos com presentes, mimando os filhos demais, né? E de vez em quando é bom dar um mimo, sim, com certeza. Mas primeiro a gente tem que passar para os nossos filhos a base familiar, a base, os valores familiares, a questão do respeito, para aí sim, depois, quando eles estiverem mais velhos, mais maduros, a gente criar um vínculo de amizade. Até pode ser criado com o tempo, paulatinamente, né? Mas no começo a gente tem que primeiro corrigir, que eles são muito imaturos. Eu vejo isso, eu vi um vídeo outro dia aí do menino pequeno, deve ter uns 6, 7 anos, batendo na mãe e a mãe não fazendo nada. E uma pessoa teve que corrigir isso num ponto de ônibus. Teve que falar: olha, é sua mãe, você tem que respeitar. E a própria mãe não impôs esse respeito. Ou seja, o menino pode crescer e se tornar uma pessoa ruim por falta de correção. Mas vamos voltando aqui para a Bíblia, né? Corrigir com amor e disciplina. A disciplina é essencial na educação dos filhos, mas deve ser feita com amor e não com ira. Ou seja, né? Gritando, berrando, né? Com amor. Então está lá em Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Muitas vezes você nem precisa, igual a gente brincava na minha infância aí,
que o chinelo da mãe parecia teleguiado, né? Fazia até curva. Mas muitas vezes, se a mãe ela souber educar o filho, ela for firme, olhar nos olhos, for firme, e o pai também, e os dois também não entrarem em divergências, né? Sim, não, tem que ser os dois. Não adianta a mãe falar sim, o pai falar não, a mãe falar sim, senão o filho é esperto, ele é inteligente, ele vai começar a utilizar de artimanhas para enganar. Mesmo criança, hein, gente? Elas não são tão bobas igual a gente pensa, não. Então é aquele negócio, olha. Às vezes a gente precisa usar a vara. E o cajado é para orientar e a vara para corrigir. Mas quando a gente aplica a disciplina desde cedo, a gente não precisa de chinela havaiana bumerangue. Simplesmente a criança vai ter o respeito. Isso aí vários pedagogos sabem. E vários grandes educadores aí já disseram, mas a Bíblia já ensina isso há mais de 1000 anos ou mais, né? Então vamos lá, Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece o filho, mas o que o ama cedo disciplina, né? Então temos que disciplinar, temos que chamar atenção e, em último caso, né, corrigir, né? O vara aqui simboliza a correção. Até porque quem ama não quer ver quem é amado, né, no caso o filho, ir para o mau caminho. Você vê aí exemplos aí de pessoas famosas aí que eram bem orientadas e quando aconteceu, tô tentando lembrar um nome aqui, mas não me vem na cabeça no momento. Me veio na cabeça uma pessoa, mas não era bem a mãe e o pai dessa pessoa. Então acho que não vale aqui pro estudo. Mas eu vou até citar o Mike Tyson. O Mike Tyson, ele enquanto o treinador dele, que foi uma espécie de pai para ele, né, cuidou dele, estava vivo, ele era vencedor. Ele continua sendo vencedor, mas ele era muito mais vencedor e muito mais ele tinha uma vida muito mais tranquila, mais equilibrada. A partir do momento que aquela pessoa morreu, ele ficou meio desorientado, e aí ele fez muita besteira, apareceu muito na mídia por besteira. Mas aquele treinador foi como se fosse de pai para ele, até porque ele teve uma infância difícil. Mas voltando aqui aos estudos, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muitas vezes é falado, eu vejo aí sendo falado, né? Honra pai e mãe. Mas tem essa parte: pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Tem pai que provoca o filho, tem pai que deixa o filho tá lá calmo, quieto, na boa, e o pai vai lá e irrita o filho. Ele provoca a ira do filho porque por vários motivos, né? E aí o filho acaba, em vez de respeitar esse pai, ele acaba por perder o respeito, né? E aí fazer coisas que desagradam o pai. Aí vira uma guerra dentro de casa, né? Aí a Bíblia ensina: cria na doutrina e admoestação do Senhor. Admoestar, muitas vezes aí nas igrejas aí, as pessoas não gostam de admoestar. Admoestar simplesmente chamar a atenção. Você não vê na igreja um irmão chamando a atenção de outro irmão, um pai chamando a atenção de um filho dentro da igreja. Eles querem ser mais santo que o santo. Então é complicado. Se você não chamar a atenção, a pessoa vai continuar fazendo coisa errada. Não tem nada de errado em chamar a atenção, desde que seja com razão. Não é cercear a pessoa, não. Chamar a atenção com razão. O filho está lá, por exemplo, você está na igreja ou em qualquer outro lugar, você está no aniversário, seu filho botou o dedo dentro do bolo lá, por exemplo. Exemplo tosco, mas um exemplo válido. Foi de educação, né? A mãe tem que chamar, ou o pai tem que chamar o filho pro cantor, aqui, ó, filho. Não é assim que se age, não. Pelo amor de Deus. Eu tô te querendo pra quê? Eu tô te querendo pra você ser gente, tô te querendo pra você ser moleque, não. Vai falar, dá real pra criança. Por
Porque aí a criança vai se corrigindo, ó, não posso fazer isso porque meu pai me ensinou que isso aqui é errado. Entendeu? Então tem que administrar. Administrar significa chamar a atenção, gente. O pessoal tem medo de chamar a atenção. Eu vejo adultos aí como chamar a atenção. Eu vejo adultos mimados aí dentro de empresa, que às vezes o gerente foi lá, ó, aqui ó, isso aqui tá errado. Ah, esse gerente é prego. Esse gerente é chato. Mas o gerente, ele tá chamando a atenção pro bem da empresa. E você faz parte da empresa. O pai tá chamando a atenção pro bem do filho, que faz parte da família, pro bem da família, para esse menino dar certo aí na vida, entendeu? Então tem que ter essas questões. Um exemplo real aqui da Bíblia é o Eli, né? Eli, sacerdote de Israel, ele não corrigiu os filhos dele. E quando eles cometeram pecados graves no templo, isso está lá em 1 Samuel 2, 12 e 25. 1 Samuel 2, 12 e 25. Como resultado, Deus os puniu severamente. Deus puniu os filhos de Eli, porque eles estavam profanando praticamente o templo. Ele era um bom sacerdote, mas ele era um péssimo pai. Ele mimava demais os filhos dele. Os filhos dele podiam fazer o que eles quisessem. Isso não é criar filho. Então, uma forma de criar boa, às vezes você não precisa nem falar, é dando um exemplo. A Bíblia ensina isso, olha que está aqui. Os filhos aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. A gente vê isso lá em Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Um exemplo real foi Noé. Noé foi um homem justo em meio a uma geração totalmente corrupta. Inclusive os tempos de Noé estão voltando, hein, gente? E o fim dos tempos é quando os tempos de Noé começam a voltar. Aqui, ó, Noé foi um homem justo em meio a uma geração corrupta, mas a sua fé influenciou seus filhos, que permaneceram ao seu lado quando Deus chamou para entrar na arca. Gênesis 7:1. A fé de Noé influenciou os filhos dele, que continuaram do lado dele e entraram com ele na arca. Por que os filhos dele não desobedeceram, não foram rebeldes? Porque eles viam no pai um exemplo. Quando o pai e a mãe são exemplos dentro de casa, os filhos os admiram. E aí os filhos os seguem. Não precisa gritar, não precisa berrar, não precisa fazer nada. Porque automaticamente eles vão seguir o seu exemplo dentro de casa. Você tem que se vigiar também, se policiar também, que muitas vezes o que seu filho está fazendo é porque ele te viu fazendo. Então ele achou que era certo. E às vezes não é. Entendeu? Seja lá o que você fez ou o que alguém fez, né? Aí tem a parte aqui 4 aqui, que é incentivar a obediência e o respeito, que é o quarto ponto aqui que eu estou falando. Os filhos, eles devem ser ensinados a respeitar os pais e autoridades. Está lá em Êxodo 20, 12. Aí é aquela parte que eu falei com vocês lá. Desculpa aí, barulho da rua, tá? Os filhos devem ser ensinados a respeitar os pais e as autoridades. Está lá em Êxodo 20, 12. Isso aqui é combatendo espírito de rebeldia mesmo. Olha, está aqui em Êxodo 20, 12, aquele versículo que eu falei anteriormente, ó. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Deus promete que quem honra pai e mãe terá vida longa. Terá vida longa. E respeitar pai e autoridade é importante. Até porque nos beneficia. Se a gente respeitar nosso pai e nossa mãe também terão respeito pra gente. Se a gente honrar a autoridade também vai nos honrar. Então é uma via de mão dupla. Em Colossenses 3:20 também diz aqui, ó: vós filhos, obedecei em tudo
os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Por que eles falam em tudo? Porque geralmente um pai e uma mãe cristão, ou um pai e uma mãe de bom coração, eles não vão querer que o filho faça coisa errada. Então o filho, ele tem que obedecer o pai e a mãe em tudo. Mandou, faz, porque é coisa boa. Pai e mãe não quer mal de filho, normalmente, né? E isso agrada a Deus. O exemplo real a gente vê lá, ó, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, foi obediente aos pais dele aqui na terra, José e Maria. Jesus obedeceu José e Maria. Ele é filho de Deus, ele era o próprio Deus. Ele obedecia José e Maria. Está lá em Lucas 2:51. Lucas 2:51. Isso demonstra a importância da submissão à autoridade. Jesus, ele ensinava pelo exemplo. Então, ele foi um ótimo filho para José e Maria. Um ótimo filho terreno para os pais terrenos dele aqui. Então, ninguém poderia falar que Jesus foi um mau filho. Ele era obediente aos pais e à mãe, aos pais dele aqui na terra, como foi obediente ao Pai Celestial lá no céu. E devemos ensinar também a nossos filhos, né? No caso, um dia, se Deus permitir, eu ainda terei os meus, ou adotarei, quem sabe, a ensinar a confiar em Deus. Ensinar a confiar em Deus. As crianças devem aprender a confiar no Senhor em todas as áreas da vida. Está lá em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque muitas vezes nosso conhecimento é limitado e a gente acha que não tem solução para alguma coisa, né? Mas a gente, confiando no Senhor, Ele pode vir a dar a solução para nós. Então, mas aqui no caso aqui, ensinar isso para os nossos filhos, para as pessoas que a gente cuida. O exemplo real aqui que está citando é Davi, que ainda jovem, confiou em Deus para enfrentar o gigante Golias. 1 Samuel 17. A sua confiança, ela foi fruto de quê, gente? De um relacionamento com Deus desde a infância. Davi, ele confiava no Senhor desde criança. Então, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, lá em 1 Samuel 17, ele foi enfrentando sabendo que o Senhor estava do lado dele, né? Porque ele confiava em Deus e porque ele foi ensinado a confiar em Deus pelo seu pai. Amém? Então, basicamente é isso. Além do fato que muitas igrejas aí, muitas pregam errado aí, falam que Davi foi enfrentar o gigante Golias, que ele não tinha preparo. Alguns pastores aí, né, se dizem pastores aí, falam isso. Não, ele tinha preparo. Antes ele cuidou de um rebanho de ovelhas, um serviço muito perigoso lá. Ele matou urso, matou leão, ou seja, aí ele enfrentou lobo, por situações da proteção das ovelhas. Ele enfrentou animais selvagens, então ele enxergou Golias apenas como mais um, entre aspas assim, animal selvagem. Às vezes até mais fácil, né? O animal selvagem é imprevisível. O gigante Golias era um homem. Homens são previsíveis. Então eu chego à conclusão o seguinte, né, que a educação dos filhos, ela é um desafio sim, porque, como dizia minha mãe, filho não vem com manual de instrução, né, cada um é de um jeito, mas a Bíblia, ela dá uma direçãozinha ali, ó, ela dá uma direção de como criá-los, serem tementes a Deus, obedientes e justos. Então é com amor, gente, é com amor, é com disciplina, né, para guiar os filhos no caminho do Senhor. Amém? Então é isso aí que eu tenho a dizer hoje. Espero que esse estudo tenha edificado aí e que o Senhor as abençoe ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, que os pais que estejam assistindo esse vídeo entendam que o Senhor ensina a eles o direcionamento, Senhor. Que é mais fácil educar pelo exemplo do que por gritos e por
chineladas, né? Mas é mais você educar pelo exemplo. Claro que no momento, claro que tudo tem um limite, né? Mas o Senhor ensina que se direcionar para o caminho certo, tudo vai dar certo. E ensinar a fé de Deus é o caminho certo. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus aí. Jesus abençoe.